título da mensagem de hoje é Grandes Sonhos de um Deus Tão Grande. Se o nosso Deus é tão grande, o menor sonho deles é extraordinário para nós. O menor, o mais simples sonho de Deus é incrível para nós. Ontem à noite, que já era hoje, quando eu fui dormir, um pouquinho antes, a Lindinha virou para mim, me deu um beijo, falou: amor, obrigado por tudo que você faz, que você é para a nossa família. Ela falou umas coisas lá, eu quase comecei a chorar. Falei: vai me tirar o sono bem agora, eu vou ficar pensando o que eu sou, tudo isso aí e tal, e tudo mais. E aí, quase que eu falei: acorda, linda, levanta e continua falando, deixa eu gravar, escreve aqui, anota, eu quero registrar em cartório, para a hora que você falar, mas é, aqui. Eu tenho vídeos, pergunta ao Rogerinho. Um dia a gente estava no shopping, lá em Santo André, e a Lindinha começou a fazer uns elogios. Eu peguei o celular e fui gravando. Falei: não, repete aquela parte que você falou. Aí teve um dia que ela falou: não sei o que. Eu falei: eu tenho um vídeo aqui. Ela falou: não é sempre. Mas ela foi me agradecer, e eu a ela. E ontem teve a festinha de 1 ano da Bela, e glória a Deus quem pôde vir, quem não pôde, está tudo bem. A gente sabe que a gente se ama e nem sempre dá para estar junto, mas está tudo lindo, maravilhoso. E aí, irmãos, eu estava pronto para dormir, ela disparou um gatilho em mim, irmãos, que aí eu fiquei um tempão virando e falei: eu tenho uma filha. Meu Deus, eu tenho uma menina também. Eu já tinha os 2 meninos, tenho um no céu, mas agora eu tenho uma menina. Menina, mulher. Ela fez 1 ano. Ela está começando a andar. Irmãos, alguém vai dizer: tudo isso é óbvio, pastor. Para mim são grandes sonhos, que só pode ter vindo de um Deus tão grande. E meditando eu fui perceber que os sonhos de Deus apontam para várias coisas, mas 2 em especial, 2 coisas. Se eu e você saímos com isso bem resolvido hoje aqui, já vai ter ajudado. Há 2 apontamentos principais para os sonhos de Deus, Jenny. Já parou para pensar nos sonhos de Deus? Deus sonha, Jenny. Como que você sabe? A partir de quê? Deus sonha, me ajuda, Dri, Elisângela. Agora vocês juntarem dupla para vir mais forte, né? Então vai. Fala, Pietra, pode falar. Pietra falou assim para Ana, é tal coisa. Fala para a gente também. Oi? É, ao contrário. Não é Deus sonhar os nossos sonhos. Ele nos dá o sonho deles, os sonhos dele para sonhar. Porque tem gente que está sonhando em trocar de mulher. Então Deus sonha os nossos sonhos? Tem ou não tem, gente? Tem uns cabras, quase que eu falo vagabundo, não falei. Eu estou contido hoje, eu estou controlado, equilibrado, estou feliz. Às vezes o cabra está assim, mas não, mas eu era pobre, essa mulher ajudou a enricar, agora eu tenho 60, vou trocar ela por 2 de 30. E ele fala que o sonho dele é agora curtir a vida. Deus vai sonhar esse sonho? Mas Deus planta. Deus, gente, a parábola do semeador, Deus é semeador, tá? Põe isso aí no seu coração, Deus é semeador. Quando você semeia, e semear não tem a ver com dinheiro, tem a ver com todo tipo de gesto, atitude. Você está semeando o seu tempo hoje aqui, atenção a alguém, amor, graça, favor, servir. Deus, ele planta os sonhos dele em nós. Ele olha, Gabriel, para a gente e fala assim: eu vou plantar um sonho meu no Gabriel, no coração dele, e vou juntar a dupla de Gabs para sonhar. E aí a coisa começa a acontecer. Quem está de fora às vezes não entende. Eu fico imaginando vocês, às vezes vendo eu aqui ficando assim, radiante, e alguém fala: nossa, ele só está falando que Jesus nos ama. Irmão, você não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Deus vai continuar plantando no meio e no seu coração os sonhos dele. E em nome de Jesus, nosso espírito vai estar mais ligado. Nosso radar vai estar mais ligado para perceber: acabei de receber um sonho de Deus. Deus quer se realizar aqui na terra através de mim. Deus não é intruso. Deus não quebra princípios que Ele estabeleceu. Todo espírito aqui na terra, para ter legalidade, precisa de um corpo. Todo espírito aqui na terra, para ter legalidade, precisa de um corpo. Por isso que Jesus veio em carne. Por isso que os demônios manifestam em pessoas. Deus não quebra os princípios que Ele estabeleceu. Então o que Ele faz? Vou realizar sonhos através de pessoas, através de seres humanos que eu criei a minha imagem e semelhança.
E agora eles viverão meus sonhos e manifestarão a minha glória por onde andarem. Então, há grandes sonhos de um Deus tão grande, e Ele nos chama para viver essa experiência, essa jornada incrível com Ele. É mais ou menos como alguém que vai lá e compra um carro novo e fala para você: vem comigo, vamos passear no meu carro novo. Aí você fala: poxa, que legal, quanto eu preciso pagar para andar no seu carro novo? Quanto que precisa pagar? Nada, só vem comigo. É o que Deus está dizendo: ei, eu tenho grandes sonhos, vem andar comigo nesses sonhos. Só confia em mim, entra e vamos juntos. O Salmo 133, o versículo 1 diz assim, olha: como é bom e agradável quando os irmãos vivem como? Família de Cristo, em união. Esse é um dos grandes sonhos de Deus, unidade, união. De irmãos, não de inimigos. De parceiros, não de rivais. De verdadeiros e íntegros, não de falsos ou pela metade. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ele não está dizendo como é bom e agradável quando a união dos irmãos é perfeita. Eu não consigo estar no meio daquele pessoal porque eles têm uns defeitos. Tem. E quando você chegar vai aumentar o número de defeitos do lugar. Enquanto esse salão estava vazio, não tinha problema nenhum aqui. O primeiro que entrou trouxe os seus problemas. E assim a gente foi entrando e juntando os nossos. Ainda assim Deus entra no meio e fala assim: vamos pegar essa problemaiada e vamos trazer aqui para mim que eu ajudo vocês a resolver. Mas vocês vão ter que aprender a lidar uns com os outros. Como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Deus é tão grande que insiste na nossa união, mesmo historicamente vendo alianças que foram feitas contra Ele. Babel, por exemplo, e tantas outras, onde homens se uniram, não para o melhor, mas sim para o pior. Paulo vai repreender e vai dizer: vocês deviam ter vergonha, vocês são a igreja, mas se reúnem nas casas não para o melhor e sim para o pior. Vocês se reúnem para fofoca. Fofoca é a pregação da mensagem do diabo. Por isso que Jesus falou que aquilo que for falado ao pé do ouvido vai ser anunciado no telhado, porque a vergonha virá. Ainda assim, Deus gosta da união. Sabe por quê? Porque Ele acredita que Ele pode consertar as coisas. Ó, tem gente que já pegou. Deus acredita que Ele pode consertar as coisas. Você pode olhar para quem está do teu lado e diga: Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele acredita que Ele pode consertar as coisas. Acredita também, vive os sonhos dEle, acredita também. Ele pode consertar as coisas. Ele fala: vem aqui, eu posso consertar isso aí, eu posso resolver isso aí. Olha, o primeiro tópico, ele é uma reflexão, na verdade. O primeiro tópico, Ele é tão grande que se recusa a nos deixar perdidos e sem esperança. Tão grande que não desistiu de nós, ainda que às vezes pensemos assim: parece que Deus desistiu de mim, parece que Deus desistiu dos projetos com a minha vida, Ele é tão grande que se recusa a desistir de nós. Deus, não tenho mais jeito. Ele fala: tem sim. Deus, eu não vou ter, Deus, eu pisei na bola, eu errei demais, agora é tarde. Ele: não, eu estou aqui. Ele se recusa a desistir de nós. Imagina Jesus na cruz salvando um ladrão que está à direita dele. Todo mundo dizendo: esse cara é um bandido, esse cara não tem jeito. Jesus diz: eu me recuso a dizer que ele não tem jeito. Ainda hoje ele estará comigo no paraíso. Eu não desisto nem na última hora. Jesus não desiste de salvar alguém nem na última hora. Tão grande que vê possibilidade na impossibilidade, cura na enfermidade, vida na morte, alegria na tristeza. Por isso no casamento se fazem aqueles votos, se fala, porque a aliança com Deus é sobrepor toda e qualquer dificuldade ou limitação, confiando no noivo, na outra parte da aliança que é Jesus. Unidade e altruísmo frente à divisão e egoísmo. A mensagem de Deus, o sonho de Deus, vai falar de unidade
Enquanto o projeto do diabo vai falar de divisão e egoísmo. Sabe quando eu sou egoísta? Quando eu discordo e não aceito que as coisas sejam de outro jeito, porque tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. Porque eu tenho a razão. Espera aí. Se eu discordo da Jenny e acho que o jeito dela está errado, eu preciso entender que ela também tem o direito de pensar que errado estou eu e que o jeito dela é o certo. Pastor, mas aí vai virar uma bagunça. Não, não vai. Porque o ponto de equilíbrio entre o que eu penso e o que a Jenny pensa é o Senhor. É o que está escrito. Eu acho, sabe? Vou dar um exemplo, como eu sou pastor, tá? Ai, sabe que na igreja o pastor, né, não sei o quê. O diabo vem falar essas coisas. E tem gente que gosta de alimentar o diabo e dá cartaz para ele e fica ouvindo e conversando. Ai, porque vocês, ai, porque aquilo, ai, porque aquilo. Eu falei, irmão, se você acha tudo isso, você não conversa, porque não adianta. Então, se não adianta falar com eles, não fale comigo. Eu não sou guarda-volume ou cofre do diabo para guardar seus segredinhos, seus tesouros malignos, para ser contaminado. O ponto de ajuste das coisas está escrito. Eu queria de um jeito, a minha esposa queria de outro. Está escrito. Quem dos dois vai ter que ceder? Ah, hoje sou eu, amanhã é ela. Os dois. Está escrito. Ele é tão grande que ele vê unidade e altruísmo. Eu penso no próximo. Eu amo meu próximo como a mim mesmo. Eu sirvo o meu próximo. Eu faço ao outro o que eu queria que o outro fizesse a mim. Eu dou ao outro o que eu queria e esperava receber dele. A gente está vivendo um período de virada de estação, e a gente falou bastante disso. O calendário lunar, o calendário original, o povo judeu continua contando nele. E o segundo tópico fala disso. Entramos no ano 5786. Cadê o segundo tópico? Hoje eu preciso, o telão vem bem rápido comigo, que eu tenho bastante coisa para passar. O 5786 termina no 6, e o 6 é correspondente à letra Vav. No alfabeto hebraico, toda palavra tem sua representatividade numérica e tem o seu símbolo. O número 6, a letra Vav, que é esse símbolo aqui, que é a letra Vav. E o Vav é uma palavra, é um termo de conjunção. Quando Deus vai falar que Ele criou Adão e Eva, é Adão, Vav, Eva. Conjunção, para conectar. Sempre que Deus vai conectar alguma coisa, sempre que eles vão escrever e falar sobre conectar algo, quem é usado é o Vav. Nós entramos na estação das conexões. E eu já compartilhei com vocês algumas vezes, mas só comentando. Eu voltando de Manaus sem saber de nada disso, gravo no aeroporto, filmo lá, conexões. Eu falei, gente, é tempo de conexões. E dali 2 dias vou começar a estudar sobre a nova estação. E ela fala, tem uma das palavras-chave principais da nova estação, conexão. Sabe por quê? Porque mesmo que eu e você ainda não tenhamos estudado algo, o Espírito de Deus vai começar a inclinar o nosso coração para aquilo que Deus quer falar. E isso será testificado na palavra e no estudo dos profetas. Não vai contradizer. Esse tempo que fala de conexão, fala de unidade, é unir. Fala de comunhão, mas também fala de fertilidade. Porque na unidade nós geramos vida, na comunhão nós geramos vida, nós multiplicamos. Portanto, é hora de... Romanos 12, versos 1 e 2 diz para não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O meu entendimento não pode ser mais eu e eu. Você pode ver que cada vez mais as pessoas estão levantando a bandeira de cansei de ser bobo, de fazer pelos outros, agora vou pensar em mim, porque agora eu vou não sei o que, porque agora eu. Alguém tem percebido essa tendência? Quem tem percebido? E não estou falando sobre a gente ser besta, deixar de viver e sempre pensar nos outros e se anular, não estou falando disso. Mas cuidado com o extremo.
A vida de Deus está na unidade, a vida de Deus está na entrega, a vida de Deus está no servir, a vida de Deus está em amar a Ele acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A coisa é tão ligada, é tão rápida, é tão assim, que Jesus nem deixou os fariseus fazerem a pergunta do segundo maior mandamento. Eles perguntaram só de um, Jesus já emendou 2 de cara, deu no peito. Jesus falou assim: o primeiro é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a alma, todo entendimento, e o segundo semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que está escrito, todas as promessas, todas as profecias, tudo de Deus depende de amarmos a Ele em primeiro lugar e, querendo ou não, gostando ou não, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amar minha esposa como a mim mesmo, eu não vou traí-la, eu não vou machucá-la, eu não vou levantar a mão, agredi-la, eu não vou explorá-la, eu não vou ser um peso, um fardo para ela. Amar o próximo como a si mesmo, eu não posso fazer para ele, para ela o que eu não quero que ele ou ela faça para mim. Essa unidade precisa ter Cristo como centro, Ele conecta as coisas. E aí, a gente vai ver uma oração de Jesus, e eu falo muito desse texto, e ele mexeu muito comigo no período da pandemia. Evangelho de João, capítulo 17. A gente já volta no Salmo 133 daqui a pouco, mas vamos dar um pulinho em João 17. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 17. João 17, versículo 20, está escrito assim, ó: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Alguém está crendo em Jesus através da palavra? Minha oração é que todos eles, quantos, gente? A minha oração é que quantos? Quantos, gente? Todos eles sejam o quê? Um. Como nós somos um. Minha oração, presta atenção, imagina se Jesus aparecesse aqui hoje fisicamente. Ele está entre nós, amém? Agora imagina Jesus chega aqui hoje fisicamente e fala: olha, eu vim pregar hoje. Não, na verdade eu não vou pregar para vocês, eu só vou fazer uma oração. Aí ele ora: Senhor, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Penso eu que nós ficaríamos bastante envergonhados, porque quem está orando por nós sabe o que se passa no nosso coração. E aí ele sabe que eu não gosto do Adrian. Gosto sim, tá? É só um exemplo. Aí ele está orando para eu ser um com o Adrian. Ele está orando para eu não ser chegou aquele lá, sai. Gente, eu vou falar de coração, uma das coisas que mais dói na minha alma e da pastora, e eu creio que isso é uma questão pastoral, pastores têm isso, é ver às vezes a dificuldade, o quanto a gente precisa insistir para algumas pessoas integrarem outras. Tem gente que se recusa a sair da panelinha que está, a abraçar, a acolher. E eu não estou falando sobre maldade, tem gente que é por maldade, caráter ruim, egoísta, manipulador. Tem muito. E nós temos orado para Deus nos livrar disso. Porque a igreja de Cristo adoece com essas coisas. Aí as pessoas ficam falando, qualquer problema, eu não sei o que. Vai dar uma olhada nas rodas que você frequenta. Se tornou uma pessoa tóxica e não percebeu. Está alimentando veneno. Que está matando gente. E ainda se julga no direito de ter a receita do bolo. Se tem a receita, por que não faz o bolo? Pastor, eu posso começar um grupo de oração, eu vou juntar gente, vou trazer, faz. É tão fácil? Faz, por favor. Mas não faz. Porque o diabo não ajuda a fazer. Ele só ajuda a destruir, criticar, julgar, falar mal. O projeto de Deus é uma unidade que gera frutos. É uma unidade, apesar das diferenças, porque nós somos diferentes. Eu brinco sempre, eu e Feliciano, eu e Fê, a gente se dá tão bem, mas gente é o oposto. E aí o Fê vem me pedir conselho e me ouve. Vieram hoje compartilhar um testemunho.
estão mudando de casa. É uma bênção atrás de bênção. Mas sabe o que chama a atenção da gente? Quem está passando por luta. A gente fala, nossa, está algum problema, porque você tem um monte de gente passando por luta. Ô, irmão, tem gente passando por luta tudo que é canto. Eu não sei se você leu o Evangelho, Jesus diz, no mundo tereis. É que as pessoas às vezes não gostam muito, elas gostam só do sucesso do mundo, das coisas que... Mas tem um monte de gente contando testemunho. Falei do salão. Ano passado a gente estava numa aflição para mudar de prédio, quem lembra? E aí, irmãos, vocês acham que eu não sei? Não sei de alguém me trazer informação, mas uma que eu já tenho experiência, outra que o Espírito Santo fala. Tem um monte de gente que deveria estar pacificando e alimentando a igreja, ficava, ai meu, o que vai ser da gente, a igreja? Que fé é essa? Que tipo de cristianismo você vive? Quando mais precisa de você, você é tumultuador ao invés de ser abençoador. Ao invés de chegar, não, vamos orar, irmão. Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Quando tinha um pessoal aí ameaçando, não era vocês que ameaçavam, não, era eu. Você já me viu, você viu eu desesperado, Zé? Viu desesperado alguma vez por causa disso aí? O Éder uma vez passou, estava lá 1 hora com o rapaz no telefone, negociando coisa do prédio. Opa, estou vendo aquele negócio do salão. Eu estava aflito, desesperado. Ei, aí, tínhamos uma negociação acertada com o prédio, e a mulher isso, aquilo, aquilo outro. Chegou na última hora, ela falou, não vou alugar para vocês, porque eu não sei o que, tal. Aí, irmão, os olhares viram, é o pastor que deve ser alguma coisa, a igreja está alguma coisa errada, tem não sei o que lá. Beleza, passa 1 ano depois, aniversário do Thales e do Thomas, os filhos do Feliciano e da Lu, ia ser no buffet, que é o salão dessa senhora querida, que eu não vou falar o nome, que eu não sou dispor da Dona Terezinha, mas, olha lá. Faltando 15 dias para o aniversário, já distribuíram o convite, já mandaram, ainda bem que hoje é tudo online. O pessoal do buffet liga e fala, vai ter que ser numa outra unidade nossa, porque a proprietária do prédio, do nada pediu o prédio, porque ela vai fazer outra coisa, que ela vai vender, se não tem não sei quanto, e para montar o brinquedo que montamos lá, é 20 mil reais que a gente gastou, mais não sei o que, mais não sei o que lá, agora vamos ter todo esse tumulto que era para a gente estar vivendo. Não precisa me pedir perdão quem falou bobagem, só ora a Deus. A gente está ouvindo Deus e a gente está servindo a Deus. Tem tanto fruto nessa casa. Tem tanto fruto nessa casa. Mas o diabo vai querer fazer a gente olhar para quem não quer dar fruto. As aves do céu, o papel, Jesus falou na parábola do semeador. As aves do céu vêm pegar a semente. E sabe de quem que elas pegam a semente? Daqueles que ficam à beira do caminho. Quem era para estar se envolvido, quem era para estar na unidade servindo e foi largando mão do arado, foi se afastando daquilo que foi chamado para fazer. E vai olhando para os defeitos, para os problemas, e vai se tornando presa fácil para o inimigo. Toda vez que eu e você saímos da unidade e do chamado que Deus nos deu, as aves do céu vão pregar para a gente, vão roubar a boa semente do nosso coração. Por isso Jesus ora que eles sejam um, porque se eles estiverem divididos facilita o trabalho do diabo. O projeto de Deus é dificultar o trabalho do diabo, e a nossa unidade dificulta o trabalho do diabo. Eu cresci por causa do meu pai, vendo um monte de vídeo de animais. Aí tá lá um monte de zebra. E tá o leão querendo atacar. Quem mais sai para caçar é o leão é folgado. Ele leva a fama. Ele ruge. A mulher trabalha e o homem grita. Isso é lá, né? Do lado de cá é um pouco diferente. Tá tudo certo. É mensagem para outro dia, eu quero manter em paz o meu casamento. Aí de repente você vê uma zebrinha, um gnu ou qualquer bicho que ficou de lado. Presa fácil. A natureza sabe, e os da imagem e semelhança de Deus não perceberam. Eu quero ir para a igreja, mas não quero me envolver com ninguém. O diabo diz isso mesmo, presa fácil. Eu quero entrar, sair, só dou a paz, e assim, se não me der a paz também, então ninguém sacudo o pó dos pés e vou embora. Biblicamente, presa fácil. Tem gente que não chega perto da gente nem matando. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou doido porque, cara, todo mundo fica em volta de mim, não. Mas você precisa chegar perto de alguém. Você precisa se conectar com alguém. Tem gente que tem que ficar, pelo amor de Deus. Ô irmão, a gente vai ter uma comunhão, você não quer vir? Tem certeza? Ô irmão, a gente faz comunhão entre os grupos ministeriais. Tem gente que você não mandar o convite individual, particular, não vem o chuchuzinho de Jesus. Ah, meu Deus, hoje eu estou xaropagem, pelo amor, facilita. Oh, que bênção. Mas eu vim e não foi do jeito que eu esperava, mas não foi para mim, foi para todos nós. Não foi só para mim. Eu não sou o centro das atenções. O centro é Jesus, Ele é a razão, Ele é o ponto de equilíbrio, Ele é tudo para nós, amém? Então a oração de Jesus é, Pai, que eles sejam um.
Interessante, imagina, gente, pelo amor de Deus, quem aqui tem filhos? Quem crê que Jesus amava os seus discípulos como a filhos? Quem crê? Pelo amor de Deus, me ajuda. Imagina que você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, vamos todos. E você tem a oportunidade de fazer uma última oração pelos seus filhos. Quem oraria para os seus filhos serem unidos? De verdade, levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês estão falando isso inclinado pela palavra que vocês estão ouvindo ou já estava no coração? Mesmo? Eu não sei se eu pensaria isso no primeiro momento. Tem gente que já pensaria. Sabe o que eu creio que a maioria pensaria? Que meus filhos não desviem, que meus filhos tenham saúde, que meus filhos tenham caráter, que meus filhos não passem necessidade, que meus filhos... Gente, teria uma lista grande. Quem aqui estaria numa dessas que eu falei? Que eles tenham saúde. Quem? Que eles não se envolvam com gente ruim. É isso e aquilo, um monte de coisa. Jesus não pediu nada disso para os discípulos. Ele pediu unidade. Pai, dá para os meus filhinhos unidade. Vem cá, Éder, corre, Éder. Eu não vou pedir para o Rogerinho correr, porque senão... Mal mancada, né, filho? Ó, que eles sejam assim, ó. O diabo vai tentar entrar, mas não tem jeito, ninguém. Não tem jeito, nós estamos travados um no outro. Nem o irmão Carlos vindo aqui tentar passar no meio, não passa. Mas se o irmão Carlos pegar eu, ele joga eu lá do outro lado. E o Éder pro outro. Mas se tiver eu e o Éder, Eclesiastes vai dizer, melhor serem dois do que um. Porque se alguém vier contra um, os dois lhe resistirão. Fala para quem está do teu lado, a tua bênção está comigo. E a minha bênção está com você. Liberem. Unidade, Fábio, entendeu? Unidade. Para que sejam um. Como nós somos um. Olha a oração de Jesus. Pai, eu quero que a referência dos céus toque a terra. Não há divisão no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que não haja divisão entre nós. Jesus vai falar aqui na terra. Eu não falo para vocês o que deu na minha cabeça. Eu falo o que eu ouvi do Pai. Não tenho nenhuma vaidade com isso. Então você veio aqui como pau mandado? Não, como filho enviado. Tem gente que não é. Eu vou ter que fazer o que mandaram eu fazer. Eu vou ter que falar o que mandaram eu falar. Eu queria fazer do meu jeito. Jesus não veio fazer do jeito dele. Queremos ser cristãos? Então para com esse negócio de querer mudar tudo. Irmãos, tem gente que muda tudo. Volto a dizer, gente, é só exemplo. É só. Como eu sou pastor, eu dou exemplos de igreja. Ó, gente, o culto começa às 9h30, a gente vai começar orando, tá bom, tá bom. Aí o pastor viaja, aí o pessoal fala, pastor não está aqui, gente, vamos começar sem esse negócio de oração. Vamos começar fazendo a festa, orando pipoca. Tem gente que é só ter uma oportunidade que quer mudar tudo. Não quer mudar do jeito certo. Ó, podemos fazer assim? Não. Quer virar. Porque tem dificuldade em dar honra. Em reconhecer o valor de quem entregou. Jesus falou, eu vou fazer o que o Pai falou. E eu vou fazer o que Jesus mandou. E você? Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É incrível isso. O verso 22 vai dizer assim, ó. 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam quantos? Um. Como nós somos. Jesus deu essa glória. Agora, como é que Jesus vai ver isso? Como é que Jesus vai falar sobre isso? É um fruto. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso aqui. Unidade é um fruto. Ó, somos muitos. Somos o que, gente? Plural. Ah, pastor, mas é. Eu penso de um jeito, você pensa do outro pensa do outro. Isso não deve ser uma pedra de tropeço ou um empecilho para a gente. Pelo contrário, na nossa pluralidade nos completamos, mas formamos um só corpo. Ainda bem que a minha mão é diferente dos meus pés. Andar equilibrado nas minhas mãos seria muito mais difícil do que andar equilibrado nos meus pés. Quem concorda? E ó que você nem anda nos meus pés, mas nos seus. Ainda bem que a minha boca é diferente das minhas orelhas. E por aí adiante, ainda bem.
De que você prefere abrir mão? Das suas mãos ou dos seus pés? Hã? Mas eles são diferentes. Qual dos dois você quer excluir do corpo, já que eles não são iguais? E por que você exclui do seu meio, na igreja, alguém que não é igual? Por que a gente cai na pilha? Aí Manuela e outros jovens estão aqui, cadê? Pietra, Ana já são um pouquinho mais madurinhos e tal. Ai, porque eu preciso fazer o que o pessoal faz para eu ser aceito. Eu tenho que ser igual a eles, eu tenho que ser igual a elas. Jovens, eu não estou falando. A gente, no período de jovem, né, Rani? A gente às vezes busca aceitação a qualquer custo. E sem perceber a gente quebra a nossa identidade e o propósito para o qual fomos criados. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, e principalmente eu não preciso deixar de ser quem eu sou em Cristo e desonrar a Deus e a minha família para ser aceito por um grupo, porque se esse grupo não cabe eu com os princípios e valores do meu Deus e da minha família, esse grupo não serve para mim, esse corpo não é para mim. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas a gente tenta ser igual para ser aceito. Eu já fiz muita coisa igual aos outros só para ser aceito. Quem? Eu nunca gostei de cerveja. Ah, pastor, mas você não bebia? Bebia, mas nunca gostei. Gosto ruim. Tanto que na hora de comer, estava no churrasco, bebia. Na hora de comer, parava para comer, pegava Coca-Cola. Falava, agora é hora do prazer. E o resto? Era hora de ser igual. Besta. Era só para ser igual aos outros. Fala comigo, unidade não tem nada a ver com ser igual aos outros. A unidade, na verdade, eu poderia pegar aqui uma porca e um parafuso para dar esse exemplo. É possível estabelecer unidade entre uma porca e um parafuso? Tem gente que não sabe o que é porca e parafuso, né? Dificultou, porque eu tinha que estar ilustrando aqui, né, Zé? Ô Zé, aí o pessoal também brinca, não sabe o que é a porca e um parafuso. Parafuso é aquele, é o prego que tem rosca. É o jeito mais fácil de explicar, né, Zé? É um prego que tem rosca, né, pai? E a porca é a rodelinha que você vai rosqueando. Quem conhece agora a porca e o parafuso? É possível estabelecer unidade entre a porca e o parafuso? Sim. E entre dois parafusos? Eu não estou falando de gênero, ainda que pareça. Dois parafusos não faz filho, nem duas porcas. Mas uma porca e um parafuso fazem. Unidade. E por que estabelece a unidade entre a porca e o parafuso? Porque eles são plurais, diferentes, se completam. A porca precisa ter na sua rosca a medida do parafuso, das voltas do parafuso, e aí você vai rosqueando e pô, está firme, está seguro. Quem entende o exemplo que eu estou dando, gente? É sobre isso. Nós somos plural, somos diferentes, e glória a Deus por isso. Eu não dou conta de fazer algumas coisas que o pessoal aqui faz. Graças a Deus que eu tenho gente diferente de mim aqui, porque se todo mundo fosse igual a mim, primeiro que eu não ia suportar, porque eu já tenho que me aguentar o dia inteiro. Eu não consegui até hoje fugir de mim. De mim ou de você? Ah, bom, graças a Deus, Elton. Te amo, te amo. Não consegui. Como diria um amigo, eu tento fugir de mim, mas para onde eu vou também estou. É mais ou menos assim. Não, irmão, sinceramente, vocês acham que... Eu já falei, irmão, volta a orar por mim, ó. A pastora já relaxou de... Relaxou não, as agendas, as demandas. Era para estar pregando no domingo eu, no domingo a pastora, no domingo eu, no domingo a pastora. E a pastora já está vários domingos sem pregar, depois você pega no pé dela, tá? Tem hora que eu não me aguento mais ouvir eu pregando. Eu não me aguento. Não é para eu pregar. Não aguento mais. Somos muitos, somos plural, mas devemos nos assentar, comunhão, unidades, como sendo um. Somos plural, mas nos conectamos, lembra do exemplo da porca e do parafuso, em uma unidade tão forte que nos tornamos um. Essa é a oração de Jesus. Para de querer que seja do teu jeito para você chegar perto. Chega perto do jeito que você é, e vamos ver como que a gente se conecta, que vai dar certo. Amém. É assim que nós crescemos, é assim que anunciamos o Evangelho, é assim que o cristianismo avança.
É quando você parar de querer medir que o outro faz, que o outro tem oportunidade, porque não me chamam, não me colocam não sei aonde, não me deixam fazer. Tem gente que acha que é o quê? Não é a distância, é na unidade. Já falei isso e vou repetir quantas vezes for necessário. Não pense que nessa casa você vai conseguir servir à distância, não tem. SAD. Tem o EAD, ensino à distância. Servir à distância? Não, não vai servir à distância. Vai servir na unidade, se esbarrando, chegando perto. É um abraçando, tocando. Uma hora você pisa no meu pé, outra hora eu piso no teu. Uma hora você esbarra em mim, esbarra em você. A gente se ama, a gente se perdoa. A gente exerce cristianismo junto. A gente acerta, a gente erra, mas a gente está junto. Isso é casamento. Não é isso que você falou, Fábio, quando mandou mensagem para mim? Pô, pastor, eu tenho um pastor. Para mim é um casamento. É igual a Cíntia, mas diferente, bem diferente. Mas é tipo a Cíntia: eu não vou trocar minha mulher, não vou trocar minha igreja. E eu quero dar fruto, então vamos estar juntos. É na unidade que a gente gera. E para haver unidade a gente não precisa ser igual. Na verdade, se a gente for igual, a gente atrapalha. A gente só precisa ter a visão igual. A visão tem que ser igual. A visão. Para onde a gente está olhando, isso tem que ser igual. O próximo tópico, ele vai dizer assim, unidade é fruto de uma visão de onde? Do alto. Pastor, de onde você tirou isso? De quem está olhando e ouvindo mais o quê? O céu do que a terra. Lembra da oração de Jesus? Pai, eu rogo para que eles sejam. Mas depois, que momento que Jesus fez essa oração? Olha João 17, versos 1 e 2. Põe aí para mim, por favor, João 17, versos 1 e 2. Presta atenção aqui comigo. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para onde? Jesus olhou para onde? Para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Ele olhou para o céu, e o verso 2 vai dizer: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Aí ele vai orar por unidade. Presta atenção que para orar por unidade, Jesus teve que consultar o céu. Sabe qual que é a sua e a minha dificuldade na unidade? É falta de olhar para o céu. A gente tem dificuldade na unidade porque a gente está olhando pouco para o céu. Quando a gente olhar mais para o céu, a gente decide perdoar na hora, amar na hora, estender a mão na hora, salvar na hora. Não pode ser amanhã, não pode ser depois, é agora, é agora, é agora. O céu não pode esperar. Alguém precisa entrar lá hoje, alguém precisa conhecer o reino hoje, e eu vou participar da unidade para que alguém seja salvo. Que tipo de testemunho a gente dá onde a gente é inserido? No trabalho, na sociedade, na vizinhança, na família. Nós estamos ajudando as pessoas a conhecerem o céu? Ah não, mas porque assim, porque eles não me ouvem. Como ouvirão se ninguém pregar? Está na hora de você ser testemunha lá. Testemunha de Cristo. A gente precisa ter a nossa unidade tão forte que a gente transborda. As pessoas com quem a gente tem um contato. Você já parou para pensar que as pessoas com quem você convivemos durante a semana podem estar vivendo a última semana deles? E Deus pode ter colocado aquela pessoa no seu e no meu caminho, contando com a gente, para levar a palavra de salvação, para mudar a história deles? Já parou para pensar nisso? Sabe o que é unidade? É alguém olhar e falar assim: poxa, quando abre a porta ela faz um barulho, já faz tempo. Será que não vai ter alguém que possa ver, para colocar ali um agraxo, como que faz isso aí para a gente? Ao invés de esperar que o pastor, ou que o Zé, ou que alguém faça. São exemplos assim. É olhar e dizer assim: eu posso ajudar. Amém. Esse amém me comoveu, mas segura, controla e não aplaude agora. Aguenta, daqui a pouco você aplaude, deixa eu terminar o raciocínio. Subiu na escolinha e falou: nossa, lá na escolinha as tias estavam estourando um milho de pipoca que não é bom, tinha muito piruá. Compra um milho bom e traz. Sabe, gente, isso não é sobre milho e nem sobre graxa. É sobre visão de unidade. Não é possível que eu estou vendo isso aqui na minha frente e não vou fazer nada. Eu estou vendo essa pessoa se perder e não vou fazer nada. Eu estou vendo essa pessoa cega, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo a saúde, está perdendo o céu, e eu não vou fazer nada. Não é possível. Eu estou vendo um irmão meu trabalhando na obra, servindo, se matando, se desgastando, enquanto eu não faço.
Alguém está tenso, preocupado, será que vai ter alguém para ministrar? Será que vai ter alguém para servir? Será que vai ter alguém para tocar? Será que vai ter alguém para dançar? Será que vai ter alguém para isso? Será que vai ter? Será? Tem líderes aqui da igreja que estão desesperados, que não sabem o que fazer. Enquanto isso, alguém está desprezando a unidade. Talvez porque não gosta do líder. Eu fico imaginando, se a gente tivesse vivido nos dias de Jesus e a gente não fosse com a cara de Jesus. Não, porque você pensa que assim, não, pastor, Jesus era agradável. Para quem? Raça de víboras. Chicote na mão. Sentava para comer com pecadores. Gente, vamos falar a verdade, Jesus era o contrário de toda religiosidade. O oposto. A hora que todo mundo ia dormir, ele subia para o monte para orar. Aí imagina a turma que fala assim, poxa, mas o horário ruim que você vai orar, né? Leva a gente para orar de dia. A noite é feita... Eu cresci ouvindo meu pai falar que a noite é feita para dormir. E Jesus usava muitas noites dele, não todas, obviamente. Uma vez ele dormiu na popa do barco, ele também dormia, ele era homem. Mas muitas noites ele não usava para dormir, ele usava para... E imagina alguém que não abre mão da sua noite de sono, não ir orar com Jesus. E eu não estou falando isso é só um exemplo. Tá tudo bem aí? Imagina. Não fui com a cara da Mulher Maravilha. Quem está em casa não entendeu nada, bem feito, devia ter vindo. Não vou falar da Priscila. Ei, porque, irmãos, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Uma turma não gostava do João Batista, a mensagem dele, arrependei-vos. Não gostava. Não gostavam do Isaías, não gostavam do Jeremias. Hoje tem gente que não gosta do Rogério. E o Rogério nem se compara com Isaías, Jeremias. Misericórdia. Se não gostavam deles, irmão, eles não foram unanimidade, eu e você vamos ser. Mas cabe a nós viver em o sonho de Deus. Os grandes sonhos de Deus apontam para a unidade e salvação, gente. Porque na oração, a última oração de Jesus pelos discípulos, que ele para fazer uma oração complexa ali bem, ele fala de unidade e ele fala de salvação. Para que onde eu estiver contigo, eles estejam, salvação. Que eles sejam como nós somos uma unidade. Deus tem um sonho com os discípulos dele. Será que chegou algum discípulo de Jesus hoje aqui? Então Deus tem um sonho com você. E esses sonhos, na minha e na sua vida, vão apontar para a unidade e salvação. Eu mostro outros exemplos na Bíblia. Você quer José. José que governou o Egito. O sonho que Deus deu a José apontava para a unidade e salvação? Por quê? Porque através de José, a família dele vai ao Egito, ser salva da fome, e voltam a ficar unidos. Os sonhos de Deus apontam para salvação e unidade. Portanto, o projeto do diabo é perdição e divisão. Se o diabo não consegue semear uma divisão entre nós, sabe o que ele faz? Contamina a nossa unidade. Tem gente que senta, Paulo vai chamar de mesa de demônios. Senta em mesas de demônios, onde o assunto não é o reino, o assunto são pessoas. Leia a Bíblia. E se você não gostar do que eu preguei, paciência. Deus me deu uma inspiração, eu gravei um vídeo. A Bíblia não é um livro para a gente gostar, é para crer. Gostando ou não, é para crer. Ou não, quem não quer crer, não crê. Sabe o que me chamou a atenção quando eu gravei esse vídeo falando sobre a Bíblia? É para crer, não é sobre gostar ou não. Os primeiros que curtiram vídeos, que mais? É gente que nem é da igreja. E tem gente da igreja que não gostou do vídeo. Tá tudo bem. Só prova que aquela mensagem precisa ser anunciada. A Bíblia não é para fazer carinho no meu ego, ou para concordar comigo. A Bíblia é para endireitar, moldar, transformar. Lembra que a gente falou transformação? É para me conectar com Deus, mas para me conectar com Deus, eu vou ter que me esvaziar de mim mesmo. Para me conectar com o meu irmão, eu vou ter que me esvaziar de mim mesmo. Quem entende isso? Eu vou ter que achar alguns meio termos, porque a gente tem diferença e está tudo bem, somos plural. Então, antes de Jesus fazer uma oração que clama por unidade, ele olha para o céu. Quer viver unidade? Olha mais para o céu. Sabe onde está a nossa dificuldade em viver em comunhão, em unidade?
A gente está com os olhos muito na terra. O meu carro, a minha casa, o meu bíceps, tem gente que nem sabe o que é isso. Meu abdômen, meu tanquinho, outras coisas eu não vou falar. Eu e eu. Quando é eu contra ele, não é reino, é império. Império, a Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas. Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino vai falar de unidade, o império vai falar de divisão ou de unidade contaminada. Qual estamos vivendo? Olha o próximo tópico, presta atenção nele. Próximo tópico, por favor, vamos lá. Ser igreja biblicamente, nós queremos ser uma igreja bíblica? Porque assim, dá para ser uma igreja de sucesso, dá para ser uma igreja bíblica, dá para ser uma igreja da moda, dá para ser uma igreja da tendência, dá para ser uma igreja tradicional, dá para ser uma igreja contemporânea, moderna, dá para ser um monte de igreja. Mas nós precisamos, acima de qualquer coisa, ser uma igreja. Queremos ser igreja bíblica? Então, ser igreja biblicamente é ter como estilo de vida o ser um com os meus irmãos. Todas as letras que você viu até agora eram branquinhas, mas na unidade fica todo mundo amarelinho. Não importa se um é mais pretinho, outro é mais branquinho, outro é vermelhinho, um é alto, outro é baixo, um é mais gordinho, outro é magrinho. No final nós vamos ficar tudo do mesmo jeito. A coisa é tão séria que no final nós vamos receber um corpo glorificado. A gente nem sabe que forma que a gente vai assumir, para ninguém achar que está mais perto da forma certa. Ninguém. Eu estou mais próximo do padrão da forma do céu. Você nem sabe qual que é o padrão da forma do céu? Nós vamos receber um corpo glorificado. Esse é o estilo. Unidade. Olha o que diz o Salmo 133. A gente já leu o 1. Em vez de ler o 2, vamos ler o 1 de novo. Vai só para dar um entendimento. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é o quê? Preciosa como óleo. Como óleo. Alguém? Ai, Senhor, derrama a tua unção. Aí a pessoa canta, envia a tua unção para curar. Cura-me. Senhor, derrama a tua unção. A tua unção, renova a unção sobre. É tudo unção. Mas a Bíblia diz que a unção vem na unidade. E a pessoa está pedindo unção sozinha. O óleo precioso da unção. Óleo não se autoproduz. As azeitonas precisam ser esmagadas, espremidas. Quanto mais unido, quanto mais apertada a prensa, mais sai óleo da azeitona. Quanto mais a gente estiver unido, mesmo que sob pressão, mais a unção de Deus se manifestará em nosso meio. É que sabe, quando eu estou sozinho, minhas crises são menores, mas quando eu chego perto da Jenny, do irmão Edson, do Marcelão, nossa, parece que é uma pressão, é não sei o que, é ali que Deus vai derramar unção. Eu vou ter que suportar a Jenny, que é exibida. Eu malemar prego, ela toca, prega, canta, dança e dá trabalho. Então, eu sinto raiva desses dons que ela tem, porque eu não tenho. Porque tem gente que é isso, o problema da pessoa é só raiva que o outro faz o que ele não faz. Inveja. Irmãos, eu não sei se eu falo. Éder, é para falar? Você quer saber onde é o pior lugar da inveja? Onde que ela começa? Perto. Eu estou 24 anos vivendo em tempo integral no ministério. Sabe onde mais a gente é tentado na inveja? Dentro de casa. Não é dos de fora, não. Quantos casais eu já vi indignado porque um dos dois em alguma área está fazendo sucesso, está se dando bem. Quantos irmãos que não suporta a vida que o outro está levando. Pais em direção aos filhos, filhos em direção aos pais. Esse silêncio, você vai pensar agora, você vai falar, caramba, quem lá de casa tem inveja de mim? Essa semana eu vou fazer a lista. Não é para você fazer essa análise. A análise que você e eu temos que fazer é de quem eu tenho inveja na minha casa. A Bela só fala mamãe. Haverão sinais. A primeira palavra que ela falou, Marcelão, foi papai. E depois nunca mais. Acho que ela não gostou da experiência. Mas eu tenho fé que... Essa hora você filma, né, Pietra?
Eu dei cada chave, cada palavra poderosa. A Pietra não filmou, a hora que eu estou confessando que a Bela não fala papai, ela decide filmar. Essa é a minha equipe. Essa é a nossa unidade. Essa é a nossa pluralidade. É para fazer um vídeo no final do ano e mostrar as minhas falas. Irmãos, é bom ser família. Eu deixei a Pietra vermelha. A Luísa está feliz que não é ela que está no vídeo aqui na frente. Cada um está comemorando uma coisa. E a Ana está ali vermelha ao lado, porque a Pietra falou, culpa sua, você mandou eu filmar. E eu sou profeta. As duas acabaram de reconhecer. Ei, de verdade, se analisa e vê se você não é tentado a ter inveja dos próximos a você. Eu falei da família, mas não é só família, próximos a nós. Próximos a nós. Cuidado com isso. A união é preciosa como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. A unção desce na unidade. Senhor, que haja aqui no meio de nós uma unidade tão grande, que a tua unção venha jorrar nesse lugar. Nós não vamos precisar fazer força, a unção vai fazer. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção despedaça o jugo, a unção cura o enfermo, a unção liberta o cativo, a unção muda o jeito de falar. Os fofoqueiros começam a falar em língua, em mistério. Quando a língua coçar, bebe água e fala em mistério. Quando quiser falar da vida dos outros, começa a falar em línguas estranhas. Não sabe falar língua estranha, fala só glória. Mas vamos derramar unção. O tópico, por favor, para a gente ir para o final. Estilo de vida nessa nova estação. Você quer viver bem essa nova estação de Deus para nós? Agradar a Deus na unidade. Ali somos o quê? Mais fortes. O que tem em você não tem em mim. Gente, vocês não fazem ideia que é para mim um culto que não está Elisângela ou Adriana. Porque elas me ajudam com as gafes, com as participações, com tudo. Eu pergunto, elas respondem fora de hora, elas respondem errado. De vez em quando elas acertam. Aí enquanto alguém ri delas, eu me alegro por tê-las. Ótimo. Vocês controlam. Eu falei que a inveja mora perto? A irmã da fileira da frente já olhou para trás e falou, ele não falou meu nome, mas eu também. A inveja mora perto, irmã. A vizinha da frente, do lado de trás, está sempre rodeando. Somos mais fortes. Eu não faço o que elas fazem, ainda bem que elas estão aí. E a gente vai crescendo. O verso 3 diz assim para a gente, verso 3 do Salmo 133, vamos lá. Salmo 133, verso 3. Salmos 133. Acontece, eu sei que às vezes o computador tem hora que ele vai trabalhar contra. E nós vamos trabalhar a favor. Ele foi. É revigorante. É o quê? Revigorante. Como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para quanto tempo? Na unidade, Deus traz vigor, revigora, derrama unção, ordena a vida, Olha quanta coisa boa na unidade. Por isso o diabo quer nos dividir. Ele sabe tudo que Deus tem de bom na nossa unidade. Mesmo a gente sendo imperfeito. Não, pastor, sabe, mas se as pessoas pensassem igual a mim, eu teria mais facilidade na unidade. Não teria. Se as pessoas pensassem igual a você, você não ia suportar a unidade. A unidade não é sobre ser como eu quero, é sobre eu me esvaziar, para caber alguém. Outro dia eu vou pregar sobre isso, mas em Jó, nos Salmos e acho que em Isaías, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que Deus, ele se afastou e chamou do norte um espaço, abriu um espaço ao norte. Os homens, para identificar localização, usam um instrumento, aquele mais arcaico, original, qual é? Bússola. A base da bússola aponta para onde? Os homens dizem que é por causa do centro da terra, disso e daquilo. A Bíblia vai mostrar que Deus se posiciona numa direção. E tudo que o homem estudar vai apontar para Deus. E Deus abriu um espaço, Deus abriu há uma
tradição rabínica que diz sobre o abraço. Abraço é importante, gente? O abraço. A tradição rabínica diz que o abraço é abrir um espaço seu para que caiba, para colocar algo ou alguém que seja importante para você. Vem aqui, linda, não sou besta. Estou pregando, gente. Mas eu posso desfrutar enquanto prego. Eu prego com dor, né, Paulinha? Também posso pregar com alegria. Abraço é abrir um espaço meu para colocar alguém que é importante para mim. A ciência diz que um abraço de 40 segundos, de quanto tempo? Melhora nosso humor. Está ali a psicóloga. Melhora nosso estado emocional. Melhora a nossa autoestima. É curador. Cura. Abre um espaço, assim, cuidado com o rosto do irmão. Abre um espaço, o abraço vai dar confusão aqui. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu abro todo espaço na minha vida para a tua presença. Eu quero te abraçar. Eu quero te amar. E a partir do meu abraço contigo, do meu amor ao Senhor, eu quero também abraçar e amar o meu próximo como a mim mesmo. O primeiro é em Jesus, vai. Segura aí, não solta não, não solta não. Segura aí, fecha seus olhos. Desfruta aí, pensa no seu relacionamento com Deus, vai. Se quiser orar, ora, se quiser pensar, pensa, medita, vai. Aproveita. A gente é muito apressado. Você está desesperado pensando se já passou o tempo, né? Por isso que está ansioso assim. O cabelo está caindo. Calma o coração, aquieta. Desfruta. Mas reconheça que esse é um abraço de Deus. Você está abraçando Deus, reconhece isso. Aproveita esse momento. Semana tão doida, né? Que você não consegue tempo para você. Reclama de tanta coisa. Agora Deus está te abraçando e você nem percebeu. O Pai te chamou para um abraço hoje. Você veio pensando num monte de coisa. A unção já está descendo, gente. A unção já está descendo. Nós estabelecemos uma unidade com o Pai. Quem se une a Deus é um com Ele. Olha aí, ó. Agora fique em pé e dá um abraço em algum irmão precioso. Dá um abraço em alguém precioso. Diga, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus derrame unção sobre a tua vida, Deus derrame renovo, Deus derrame graça, Deus derrame do Espírito dele sobre você. Que Deus traga cura, que Deus traga paz, que Deus traga alívio, que Deus traga alegria ao teu coração. Que nós sejamos um no Senhor, como Cristo estabeleceu. Que a glória de Deus encha essa casa através da unidade e nos encha de unção em nome de Jesus. E quem crê e concorda diz: pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Aí em pé mesmo, olha o próximo tópico, deixa eu mostrar para vocês. Na boa unidade há uma ordem divina de o que, gente? A gente leu lá agora. Unção, renovo, bênção e vida. Ele derrama unção, ele revigora, ele ordena vida e bênção para sempre. Próximo tópico, presta atenção. O que está se sentindo triste? Não, ele pulou, hein? Será que o Rogerinho não mandou? Eu não mandei ou pulou aí? Não tem aí o que ainda não estou conseguindo acessar sozinho, está disponível na unidade? Deixa eu ver se eu não mandei. Se eu não mandei, foi eu que não mandei. Se eu mandei, deixa eu ver aqui. Não, eu que não mandei. Preste atenção nisso aqui. O que ainda não estou conseguindo acessar sozinho está disponível na unidade. Sabe aquela história de alguém segura a escada para mim? Esses dias o Zé estava aqui trocando a lâmpada, o pastor Jorge passou aí. O pastor Jorge parou o carro, foi lá e segurou a escada para o Zé.
Mas o Zé não dá conta sozinho? Dá, mas o perigo dele cair é maior se não tiver ninguém para segurar a escada. Deus vai usar alguém para facilitar a tua vida. E isso vai acontecer com mais frequência quando você pedir para Deus te usar para facilitar a vida de alguém. Está se sentindo triste, vazio, desanimado? Vai para a boa. Quantas vezes a gente sai de casa e vem para a igreja não querendo ouvir? Mas quando acaba o culto, irmão, o povo não sai daqui, eu tenho que falar, gente, eu vou embora, vocês ficam aí. Não, tem uma turma aqui que eu falo, eu olho para o pastor e falo, ainda, vamos embora, esse pessoal não tem o que fazer não, eu tenho. Gente, brincadeiras à parte, quantas vezes? Está tudo na Bíblia. Aí a ciência descobre e as pessoas correm e pagam caríssimo. Hoje em dia está na moda pagar por ambiência. Quem já ouviu esse termo? Ambiência muda frequência. Como eu ouço essas frases em grupos que eu participo, de trabalho, e que eu valorizo, não estou desmerecendo, nem menosprezando. Mas eu já tinha informação aqui. A nossa frequência é mudada aqui no meio dessa ambiência. Quanto você pagou para entrar hoje aqui no culto? Aí gente que nunca deu uma oferta de R$100 paga 1.000. E diz que ama a Deus acima de tudo. Paga 10.000 num evento. E chama um monte de gente. Vai um monte, quase que eu falo baba-ovo, eu não falei. Não pode falar isso. Vamos lá, ambiência, eu quero estar naquele ambiente. Mas você valoriza o seu ambiente? Vou lá para a casa do Marcelão, porque a casa dele é feliz. E por que a minha não é feliz? Quem entende o que eu estou dizendo? Está na hora de você começar a falar, o meu lugar é lugar de bênção. A minha casa é uma bênção. O que eu produzo é uma bênção. Onde eu me movo é uma bênção. Não significa que eu não possa expandir os meus territórios. Deus disse para a gente expandir. Mas na hora que eu expandir, eu vou expandir a partir do que eu tenho. A partir de quem eu sou. Tem gente que pode frequentar a mesa que for, a pessoa que é o assento podre da mesa, nunca vai mudar. Muda a ambiência, muda tudo, mas não muda a vida da pessoa. Por quê? Porque é de dentro para fora que a gente floresce. A Bíblia diz que a gente floresce onde for plantado por Deus. Vai para a boa comunhão. Nós temos essa boa comunhão com ordem, com disciplina, com tudo certinho. Só vou citar, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, Paulo vai dizer, ponham fim nas divisões. Eu e a pastora temos feito essa oração há alguns meses. Deus, tira qualquer espírito de divisão do nosso meio. Então cuidado. Com qual lado da rua você vai escolher. E eu não estou falando sobre ninguém está ou não está. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Não estou falando sobre pessoas. Eu estou falando sobre visão. A visão da divisão. A postura da divisão. Porque a pior divisão não é do lado de fora, é do lado de dentro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, do verso 14 ao 18, Paulo vai dizer que nós somos um corpo, com muitos membros, mas que todos foram colocados por Deus, onde agradava a Ele, para de querer escolher, e só diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu vou dar fruto, eu vou florescer, onde eu fui plantado. Quem entende isso? E termino com tem 3 tópicos, mas vamos só citar os tópicos. Põe aí, ó. Isso aqui eu quero falar com vocês. Não temos uma fachada chamativa. A gente está num prédio maravilhoso, mas que para ver esse prédio a pessoa precisa subir uma rampa. Quem passa na rua, o nosso acesso ele é estreitinho da rampa. E tem uma pequena faixa lá, que em nome de Jesus nós vamos melhorar aquilo lá ainda. Mas por enquanto tem uma pequena faixa. Nós não temos uma fachada chamativa. Mas podemos e devemos. Porque as pessoas são mais atraídas pelo testemunho que eu e você damos, do que por um cartaz ou uma faixa na porta. Ao invés de reclamarmos da fachada do prédio, sejamos nós a fachada da igreja, o anúncio do Evangelho.
Para de ser aquele que só fala mal da tua igreja. Quase que eu falo discípulo do diabo. Porque o inimigo da igreja é o diabo. E quem só vive criticando a igreja está servindo a ele. O próximo tópico. Não podemos ser uma igreja de cristãos de fachada. Tem gente que na minha frente, irmão, eu olho, eu me sinto o maior pecador do mundo. Mas na hora que vira as costas, irmão. Mas somos a fachada da nossa igreja, honrando e anunciando Cristo. É sobre quem somos e não o que possuímos. Somos um no Senhor. Somos um, você pode dizer, somos um em Cristo. E eu preciso ler isso aqui para finalizar. 1 Coríntios 12, verso 26 e 27. Porque aí eu preciso embasar na palavra. Lê com você. Se uma parte do corpo, tá? Paulo está falando do corpo. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela o quê? Se alegram. E o verso 27 diz, juntos, o que diz? Começa aí, de novo. O que? Como é que é? Como é que é? Todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso, que é Bíblia. Eu não sou a igreja. Você pode dizer isso? Olha para quem está do teu lado e diga, você não é a igreja. Agora levanta as mãos, segura na mão do irmão que está do teu lado, levanta a mão dada aí. Isso, segura a mão aí. Diga, juntos nós somos a igreja e vamos avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso pode aplaudir. Até quando dá errado dá certo. Eita glória. Olha aqui para mim. A sarça pegou fogo para dizer para Moisés, tem um povo lá embaixo precisando de você. Eu vou dizer de novo, a sarça pegou fogo para que Moisés parasse a vida dele, parasse de olhar para tudo que ele estava conquistando e olhasse para Deus. E a partir de Deus ele visse, tem um povo lá no Egito precisando de você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, ainda bem que Deus chamou a nossa atenção hoje aqui, porque tem um povo lá fora precisando de você e de mim, e Deus conta com a gente. Estende as mãos aqui para as crianças. Vem os líderes aqui junto das crianças. Vem os líderes. Ainda tem uma outra ministração que eu vou fazer, consagrando os líderes e falando da importância de cada ministério, mas não é hoje. Hoje eu vou ungir os líderes assim, junto com as crianças, porque Jesus disse que quem recebe um desses pequeninos, por causa dele, recebe ele. Eu não sabia, a pastora perguntou, como é que vai ser a unção? Eu falei, não sei. A Jenny veio e falou, como é que vai ser a unção, o louvor das crianças? Não sei. Eu estou no mover de Deus, não precisa do óleo. Obrigado, Zé. Obrigado pela sua proatividade. Eu só preciso que todos os líderes fiquem aqui. Se tiver algum líder aí em cima, desce. Todos aqui. Liseide, sai do teclado. Vai para lá, minha filha. Gente, quem é líder? Pelo amor de Deus, não é possível. Eu tenho que ficar chamando pelo nome. Falei hoje na ministração, líder, vem aqui para frente, fica aqui com as crianças. Todos são líderes. Pastor, mas eu sou líder de mim mesmo. Glória a Deus, você é um líder nessa casa. Você é alguém que nos ajuda a carregar a arca. Você é alguém que nos ajuda. A unção que nós vamos clamar aqui pelos pequeninos, pode tocar aí alguma coisa, Adriano, violão, teclado, alguma coisa, filho. A unção que eu vou pedir sobre os líderes é a mesma unção que nós vamos pedir sobre as crianças. Que essas crianças cresçam amando Jesus e amando o próximo como a si mesmo. Que os líderes cresçam amando Jesus e amando o próximo como a si mesmo. Que quanto mais Deus der crescimento ao ministério de cada líder dessa casa, mais o coração dos líderes seja como dessa criança. O Israel hoje acordou empolgado dizendo, hoje tem festa na igreja. Líder precisa falar para o seu grupo de liderados, hoje tem festa na igreja. Não é porque é um dia especial, é porque o Deus especial estará entre nós. Hoje tem festa, nós vamos lá servir o Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que em nome de Jesus, o nosso coração seja como o coração de um desses pequeninos, que se alegra, que celebra, que se move, que cria expectativas, que sonha mais do que aquilo que pode ver. Quando você pergunta os sonhos dessas crianças, tem gente que vai rir dos sonhos dessas crianças, alguém vai zombar dos sonhos dessas crianças,
mas agora é hora de receber, e todos estão recebendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças, para que elas recebam do Senhor essa capacidade de continuar sonhando, essa capacidade de continuar amando, essa capacidade de fazer as pazes tão rápido. As crianças vivem a unidade com facilidade, as crianças brigam, se desentendem e na sequência já se acertam, e fica tudo bem. Pai, que o coração dos pequeninos cresça te amando. E agora, Pai, eu oro pelos líderes. Pai, em nome de Jesus, todos os líderes que aqui estão, cada um de nós que somos líderes, que o nosso coração nessa hora, líderes agora só recebam, que o nosso coração seja, líderes agora só recebam, por favor, que o nosso coração seja como o de Maria, que sabe a hora de parar, se assentar aos pés de Jesus, e simplesmente receber, e simplesmente celebrar, e simplesmente adorar, não se importar com protocolos acima da presença. A presença é o mais importante. Que o nosso coração de líder nunca deixe de ser um coração de liderado. Que o nosso coração de quem ensina nunca se torne um coração arrogante que não é ensinável. Que o nosso coração de alguém que às vezes está à frente de algo não se torne um coração soberbo, e não entenda que muitas vezes nós vamos sentar lá no fundo quietinhos e vamos esperar ser chamados. Não estamos para brilhar, mas estamos para apontar a luz que brilha, que é Jesus. Pai, multiplica os líderes. Levanta, Pai, cada um de nós como líderes férteis, que dão muito fruto. Essa foi outra oração de Jesus em João 15, no verso 16, o Senhor Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei líderes, discípulos, cristãos. Tem algum aqui? Dá glória a Deus, para que vocês vão e deem fruto, muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai vocês pedirem em nome de Jesus, o Pai venha conceder. Pai, dê a cada líder um coração para te amar, para te temer, para te servir, para te honrar, para te adorar e para multiplicar. É impossível ser fértil sem intimidade. Então que jamais a proatividade, a necessidade ou o desejo de trabalhar, de servir, roube de nós a intimidade. Não queremos ser uma igreja ativista, queremos ser uma igreja proativa, de íntimos do Senhor, que na intimidade dão muito fruto, e frutos que permanecem. E que assim seja sobre os líderes, sobre cada ministério que cresce. Que cada líder ore e profetize sobre o seu ministério, cada líder fale vida e não morte sobre o seu ministério, e enxergue pela fé e não pelo natural sobre o seu ministério. E que assim também seja sobre as nossas crianças. Que o Senhor livre, guarde e proteja de toda seta do inimigo. Que as nossas crianças cresçam guardadas do mal e amando o Senhor, em nome de Jesus. E quem concorda diz: pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Feliz Dia das Crianças. Pega o microfone aí, linda. Tem a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. do jeitinho que a gente ensaiou, só que não. Gente, foi espontâneo. Ah, Jesus, é a unção, há uma unção aqui. Ah, Pai, glória a Deus.
Será que você pode estender as suas mãos e profetizar sobre o futuro presente da igreja? Ora, labassurianta, lalabachurianta, lalabás. Aqui estão pastores, aqui estão pastoras, aqui estão adoradores, Senhor. Aqui estão médicos, advogados, profissionais que vão honrar o Teu nome. Líderes ministeriais, Pai, homens e mulheres de Deus. Nós profetizamos, Senhor, sobre a vida de cada criança aqui na frente, Pai, como igreja, Senhor. Senhor, nós declaramos a vida do Senhor nesse novo ciclo, um ciclo da boca, Senhor. É ciclo de bênção, é ciclo de profetizar. Ei, pai, ei, mãe, será que você pode profetizar sobre a vida dos seus filhos? Ei, será que você pode declarar o que o Senhor declara? Que nesse mês de grandes sonhos e de uma grande visão, Senhor, nós possamos ver como o Senhor vê, nós possamos ver como o Senhor vê, Pai. Além dos nossos olhos limitados, da nossa visão limitada, os grandes sonhos do Senhor. Para cada pequenino, Pai, para cada jovem, Senhor, para cada irmão e irmã, para a Tua igreja, Senhor. Obrigado pela Tua presença, aleluias, aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O Ministério Família Kids preparou uma lembrancinha muito especial para cada criança. Fica aqui, que eles vão vir, vão entregar. É muito feliz ver todo mundo de veio, a gente compartilhar a palavra também. Todo mundo, toda nossa família, todo mundo que está aqui, a vida de todo mundo. Abençoa a vida, em nome de Jesus, abençoa todo dia de vocês, da sua vida, em nome de Jesus, amém.